Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e a reflexão de hoje nos desafiará a um nível muito mais profundo de um relacionamento com Deus, entendendo que Deus fala, que Deus se relaciona, que Deus se revela de tantas formas. E hoje nós vamos aprender com o profeta Isaías, em que em um determinado momento ele viu o Senhor se manifestou de forma sobrenatural, de forma extraordinária, e eu desejo nada mais, nada menos do que também uma experiência pessoal em que nós possamos ter a firme convicção de que realmente é o Senhor quem está falando. Ele está falando comigo, Ele estará falando contigo, e que não haverá nenhuma dúvida, e que isso será certamente uma direção para uma decisão que nós precisamos tomar, especialmente na nossa caminhada com Deus. Eu não me canso de ler, nem de refletir, e também de ouvir esse texto de Isaías capítulo 6, muito conhecido, que diz do versículo 1 até o versículo 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aleluia. A partir do versículo 9, ele vai dizer: vai e diga a esse povo. E aí ele vai mandar um recado para todo Israel através do profeta Isaías. Você pode continuar a leitura do capítulo 6 e entender então que recado o Senhor está mandando. Eu quero falar hoje exatamente dessa visão extraordinária que Isaías teve. Tantas vezes ele já tinha estado no templo, mas ali tem um encontro extraordinário. E o versículo 1 do capítulo 6 começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Veja bem que é uma experiência pessoal de Isaías com o Deus Todo-Poderoso. E ele vai então descrever toda essa visão que antecede o seu chamado, o desafio que Deus faz para ele no versículo 8. A visão interna antecede a visão externa. E é muito interessante porque ele vai descrevendo os serafins que guardavam a santidade de Deus, eram criaturas resplandecentes com 6 asas, como diz o versículo 2, com 2 cobriam o rosto, indicando reverência, com outras 2 cobriam os pés, mostrando modéstia ou humildade, e com as 2 asas restantes, eles voavam, mostrando-se prontos para o serviço. O foco principal dos serafins é a santidade de Deus, como diz o versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Uma experiência autêntica com o Senhor deve produzir humildade, não orgulho. Isaías ensina que o pecado é impureza, como diz o versículo 5, rebelião, como diz lá em Isaías 1:2. Neste encontro do profeta com Deus, há uma ênfase sobre os instrumentos da fala, indicando que Isaías exercerá seu ministério como porta-voz de Deus. A experiência da visão do rei, o Senhor Todo-Poderoso, impactou significativamente o profeta Isaías. Antes, sua percepção e análise crítica eram dirigidos para os males sociais e responsabilidades de terceiros. Agora, à luz da santidade absoluta de Deus, ele se enxergou como era, como todos nós somos, pessoas perdidas e carentes da misericórdia de Deus. O forte mecanismo de defesa contra a consciência de sua real condição existencial foi tratado. Costumeiramente projetamos o mal sobre o cônjuge, colegas de trabalho, o outro, o motorista, os governos, e nos desculpamos ou minimizamos nossas próprias culpas. Mas esse é um auto-engano. Um exemplo desse mesmo dilema nos é apresentado por Jesus, quando observou e comentou a atitude e a oração do fariseu e do publicano em Lucas 18, de 9 a 14. Ou também quando nos ensinou a primeiro tirarmos a trave de nossos olhos antes de falarmos do cisco no olho do outro, como diz Mateus 7, de 1 a 5. O resultado de tudo isso é que ele pôde gritar: ai de mim, que sou pecador. A visão do Senhor entronizado nas alturas possibilitou visibilidade ao interior mesmo de Isaías, uma revelação constrangedora sobre si mesmo. O profeta que olhava criticamente para o exterior fica temeroso com o que vê dentro de si, lamenta e confessa sua miséria existencial. Assim acontece quando entramos em contato com a palavra de Deus, com a vida de Deus em nós, com a manifestação extraordinária do seu Espírito onde estamos, e quando nós o buscamos, tudo isso realmente acontece. Deus fala sobre a nossa condição pecaminosa e nos desafia ao arrependimento. Como diz o versículo 7, com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eu quero já caminhar aqui para a conclusão desse texto extraordinário, porque Isaías se mostrou plenamente disponível e disposto. Ele deixou de ser parte do problema para ser parte da solução. Mudou de ser um pecador condenado para ser um embaixador, profeta e mensageiro missionário de Deus, para levar a mensagem a partir dali a toda uma nação que precisava ser alcançada pela boca de Deus, agora transformada na boca de Isaías. Eu quero desafiar você hoje para uma experiência extraordinária com Deus. Nós podemos começar clamando, pedindo: ajuda-me, Senhor, revela-se a mim e me ajude a discernir o teu Espírito, discernir a tua boa vontade, discernir de que maneira o Senhor quer usar a minha vida para o louvor da tua glória. Deixa o Espírito Santo conduzir, deixa Deus falar, deixa Deus purificar, e aí sim nós podemos nos colocar à disposição. Usa-me, eis-me aqui. É a reflexão, é o desafio de hoje. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, um ótimo dia e uma ótima reflexão. Amém.